Salve galerinha do YouTube. Com relação a essa videoaula, eu vou começar pedindo desculpa a vocês. Eu disse que previa aí uma próxima aula aí dentro de 2 dias, mas infelizmente eu tive problemas e não tive como dar continuidade ao projeto tão rápido, tá? Mas eu estou vindo aqui hoje para continuar a videoaula com vocês, tá? Onde a gente está construindo um programa em Delphi, tá? Duas coisas que faltaram na semana passada foi o seguinte: a gente renomeou tudo, mas a gente esqueceu de colocar, né, definir o name do formulário principal, tá? Tem pessoas que gostam de usar prim principal ou o mais usual main, que é o nosso formulário inicial. A segunda coisa foi a questão que eu falei para vocês que tinham duas formas de a gente apresentar uma mensagem no sistema. Essa é a mensagem mais, digamos, complexa, onde você define a frase, o caption da caixa do sistema, o botão que você vai querer e o ícone de informação, juntamente com o som de informação. Esse último parâmetro aqui ele define essas duas características: o som que vai ser emitido e o íconezinho que aparece do lado da mensagem, tá? Vocês podem colocar quantas mensagens quiserem uma atrás da outra, isso não é problema, tá? O outro tipo de mensagem era esse aqui, ó, o mais simples, tá? Que a gente poderia usar substituindo essa, por quê? Porque essa é só uma mensagem de informação. Então aqui também, as duas são mensagens de informação. Com a diferença que, salvo me engano, esse tipo de mensagem aqui, ele não mostra balão nenhum e ele define o próprio caption dele, tá? Então vamos fazer um teste aqui. Eu vou copiar essa mesma frase aqui com 2 no final para a gente identificar que é a segunda frase, tá? Você pressionou OK 2, vou salvar aqui, vamos rodar, tá? Então tá aqui o programinha, né? Onde se a gente clicar aqui em fechar ele vai terminar a aplicação e vamos clicar em OK, tá? Essa é a primeira frase. Eu não sei se dessa vez o meu sistema tá gravando, mas se ele tá gravando, vocês puderam ouvir o som aí de informação do Windows, né? Como eu falei que esse parâmetro aqui, o ícone information, ele define isso e também define o ícone, tá? Então quando eu pressionar OK, né, automaticamente o Delphi vai para a próxima instrução, que é essa mensagem aqui, tá? Então, como vocês viram, né, ele define, no caso sysdva, vai ser isso aqui, ó, project options, tá? E aqui em application, não, desculpe, no caso ele vai mostrar o nome do executável. O que ele está mostrando aqui é o nome do executável, sysdva, tá? Ele vai trazer aqui no caption uma mensagem. No caso, ele traz a mensagem com o nome padrão do sistema, né, que é sysdva, e a opção de OK, tá? Então essas mensagens elas são muito boas para você emitir avisos no teu sistema, avisos de informação. Isso quando o usuário não precisa decidir, tá? Por exemplo, quer continuar, sim ou não? Aí você usa essa aqui que é a mais completa. Mas se não, você pode usar essa aqui. Se for só informação para passar para o usuário, você pode passar essa mais simples. Adson, e como é que a gente faz essa mensagem de definição? Se o usuário quiser continuar ou se o usuário quiser retroceder, né? Se ele quiser cancelar aquela ação. É isso que a gente vai ver hoje e mais um pouquinho, tá? Então, esse botão fechar aqui, como eu já disse, eu dou 2 cliques nele e ele vai para o procedimento em que ele tem uma função aqui, tá? Então, existe uma cláusula, existe uma função, tá? A função if, vocês veem quando eu if, espaço, né? Escrevo a palavra e dou um espaço normal, ele já completa automaticamente. If, condição verdadeira, certo? Tá? Então eu vou deixar isso aqui da forma que estava, true, a condição verdadeira, inicie a instrução, tá? Termine, se não, comece a segunda instrução, tá?
quando eu tenho um segundo begin, tá? Eu tenho um primeiro begin, tá? Esse primeiro begin aqui, ele termina aqui, ó, tá? Mas e esse segundo aqui acaba onde? Ele não tem fim, então eu dou um outro enter e automaticamente o Delphi ele coloca esse segundo end aí para finalizar o procedimento, tá? Ctrl D para alinhar automaticamente e aí vamos fazer o seguinte, tá? A gente vai tirar esse terminate daqui e vai colocar ele aqui. Poxa, Adson, como é que é isso? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar duas barras aqui para a gente ver qual é a condição que a gente vai usar, tá? Duas barras não, vou colocar isso. Se vocês quiserem comentar mais de uma linha no programa de vocês, né, por exemplo, vou colocar aqui, ó, esta função controla o fechamento do sistema. Tá? Vou colocar assim. Mas se eu quiser, eu também posso fazer assim, ó. Tá vendo? Quando eu uso a chave, ele comenta mais de uma linha de uma vez só, tá? Alarme chato. Enfim, tá? Então eu vou usar a chave aqui. Se você usar ela na mesma linha, ela fica um comentário de linha. E sem deixar o Den aqui em comentário, tá? Mas vamos lá. Se o usuário pressionar sim, né? Se o usuário pressionar sim, a aplicação termina. Se não, eu vou só pedir para ele dar um refresh, né? Atualizar o formulário, só isso, tá? Mas Adson, aí é fácil assim? Não, não é assim. Vocês veem que ele pede a expressão, tá? Vamos começar a entender as mensagens de debug, tá? Quando você dá um Ctrl F9, deixa eu tentar aqui ver se tirei, pronto, né? Você vê aqui, ó, há erros, né? Existem erros. São três. E três erros são esses. Às vezes o erro só é um, ele acarreta os outros, né? Nesse caso é só um erro que está aqui, ó. Ele diz o seguinte: expressão era esperada, né, ao invés de then. Quer dizer que eu só tenho o if e o then. Eu não tenho a expressão, ele está pedindo a expressão. Então que expressão é essa? Vai ser justamente a decisão aonde o usuário vai pressionar o botão sim ou não da mensagem, tá? Adson, como é que eu faço isso? Simples, tá? Eu vou colocar aqui a minha caixa normal. Eu vou aproveitar essa aqui, vou copiar, tá? Vou copiar ela, trazer ela para cá, tá? Vou dar um Ctrl D para ele alinhar, tá? Tirar esses dois pontos daqui, não precisa, tá? Dentro da instrução if você não precisa dos dois pontos, tá? Como é uma mensagem, eu vou precisar colocar dois parênteses a mais. Vou dar um Ctrl F9. Ainda existem erros, tá? O que é que ele está pedindo aqui? Ele está dizendo, ó, esse tipo de expressão tem que ser booleana, ou seja, tem que ser true ou false. E aqui você não tem nada, você tem só a mensagem, né? E essa mensagem, vocês sabem que elas têm um resultado. Se eu colocar igual mr e der um Ctrl espaço, você vai ver, ó, que aparecem opções mr yes, tá? O que é isso? É o resultado, né? Message result, tá? mr yes. Então eu vou tirar daqui essa frase aqui, tá? Vou colocar assim, ó, deseja encerrar o programa, né? Vou deixar a mensagem do sistema mesmo, tá? E aqui vocês sabem que isso é uma pergunta, então eu vou colocar um ícone question, tá? Lembrando sempre, gente, que esse recurso aqui, ó, é Ctrl espaço, tá? Então agora eu vou dar um Ctrl D para ele alinhar de novo, Ctrl S, tá? E um Ctrl F9. Ó, vocês veem que done, tá? Já não existem mais erros. Done. Quando ele apresenta done, erro zero. Eu vou dar OK, isso quer dizer que isso aqui está certo. Então, basicamente, o que é que tem aqui, Adson? É o seguinte: se
essa frase, essa mensagem que eu estou emitindo para o usuário, tiver o resultado yes, você vai fazer isso. Você vai terminar a aplicação. Se não, você vai só dar um refresh no usuário no formulário principal, tá? Então vamos lá. Mas Adson, aqui você tem um resultado yes. E onde é que você tem os botões? Ó, gente, tá vendo? Isso ia dar um erro na hora que a gente tentasse compilar, ia dar um erro de memória ou alguma coisa assim, ou talvez nem desse erro, talvez o programa fechasse. Porque, se não me engano, no Delphi, o código para MRS, tá, é o mesmo código de resposta para MBOK. Se eu não me engano, é o código 6. É como se eu tivesse aqui, ó, igual a 6, tá? Isso é uma coisa que a gente que programa em Delphi, ó, vocês veem aqui, ó, é igual a 6, tá vendo? Deixa eu ver aqui, seria MROK é igual a 1. Então é diferente, então provavelmente daria um erro. Como a mensagem, como essa estrutura aqui ela não vai aceitar um número, né? Ele só aceita verdadeiro ou falso. Então eu preciso disso. Se isso aqui for sim, faça, né? Termine a aplicação, né? Se for não, ou se for qualquer outra coisa, ele vai só dar refresh. Por exemplo, Ctrl espaço, eu tenho yes, no e cancel. Se eu colocar isso aqui, tá? Se eu colocar yes, no e cancel, e na hora que a mensagem aparecer eu clicar em cancel, tá? O que é que vai acontecer? Isso aqui? Não, porque essa ação aqui, ela só acontece se a condição for essa. Então, se a resposta for diferente dessa aqui, qualquer outra coisa que seja diferente dessa aqui, vai resultar nisso aqui. Tá? Então, quando a mensagem aparecer, se eu clicar em não ou cancelar, ele vai dar apenas refresh no main. Tá? Vamos ver isso na prática. Salvar aqui, vamos botar para rodar. Ó, eu vou clicar em fechar, tá? Vocês veem que aparece a mensagem, tá? Deseja encerrar o programa? Se eu clicar em não, ele vai dar um refresh também, certo? A gente não vê porque é muito rápido. Eu vou clicar em fechar de novo e vou clicar em cancelar. Ele só dá refresh também. Por quê? Porque eu disse a ele que ele só fecha, tá? Application terminate apenas, né? A primeira ação que tá, o primeiro begin, ele define a ação que vai acontecer caso essa instrução aqui seja verdadeira, tá? Se essa instrução for verdadeira, a ação que ele vai fazer é a primeira. E qualquer outro resultado daqui, ele vai executar essa ação. Ou seja, clicando em No ou Cancel, né, no caso em não ou cancelar, ele vai executar a segunda ação, que é o refresh no main. Se eu clicar em sim, a aplicação vai fechar. Viu? A aplicação fechou. Só para a gente visualizar melhor aqui. Fechar. Presta atenção que vai sumir, ó. Sumiu. Tá? Fechou a aplicação. Mas aí, como dificilmente a gente usa isso, geralmente a gente só usa yes, no. Tá? Então, vamos lá, de novo. Só para a gente ver a caixinha do yes, no funcionando. Ó, deseja encerrar o programa? Sim ou não? Não. Deseja encerrar o programa? Sim. Tá? Então isso aqui, gente, é o que a gente chama de estrutura de decisão. Tá? Eu ainda estou pensando no que exatamente vai ser o sistema. Tá? Eu pretendo, ao longo das aulas, construir um sistema único. Ou seja, vocês vão construir esse sistema junto comigo. Tá? Vai ser um sistema único, onde a gente vai abordar vários temas de Delphi. Tá? Coisa básica. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar uma... Pode ser até que seja essa tela mesmo. Estou pensando se é nela que eu vou fazer isso. Tá, mas vamos lá. Tá? Vocês vão fazer o seguinte. Vem aqui na paleta Standard. Tá? Vem aqui no... Pega um componente desse edit aqui. Tá? Pega um componente label. Coloca aqui. Alinha eles dois. Tá alinhadinho. Vamos pegar mais outro componente label. Ele aqui. E outro componente edit. Coloquei ele aqui. Tá? Eles estão alinhados, tá? Esse edit aqui,
Geralmente eu gosto de deixar ele em branco, tá? A caixa texto aqui, ó. Vamos definir os nomes agora, tá? Label, que é LBL1, tá? E esse aqui, que é o LBL2. Esse aqui, vamos ver aqui o name, aqui, EDT1 e EDT2. Mas, na verdade, a gente vai fazer assim, o EDT2 vai ser o EDT senha, e esse aqui vai ser o EDT usuário, sem acento, tá? Então, o caption do label 1 vai ser usuário, aqui sim, já com acento, e esse aqui vai ser, opa, o nome estava certo, LBL2. Então, a gente quer aqui o caption, senha, tá? Eu vou colocar um botão aqui, tá? Na paleta adicional, a gente procura um bit button. O bit button, gente, ele é muito legal, porque se você pega essa propriedade dele aqui, o Kind, se você coloca OK, tá? Ele vai confirmar aquilo que você fez, clicando nele ou dando Enter. Se você coloca Cancel, ele detecta a tecla ESC, tá? E aqui ele detecta a tecla OK. Aliás, a tecla Enter, tá? Então vamos lá. Então vou fazer o seguinte, vou dar 2 cliques nele. Tá? Show. Vamos fazer a coisa completa, né? Vai ser o seguinte, ó. OK. Em OK vai ser o seguinte. If .text, tá? Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Se a caixa de texto do usuário estiver vazia, você vai fazer o seguinte. Vamos pegar essa mensagem aqui. Ó, esse tipo de mensagem não dá para ser aquela mensagem simples. Tipo, há campos vazios. Ou você não preencheu o nome de usuário, aí você dá OK. Não. Tem que ser uma mensagem de erro, tá? Então, aqui é um MB OK. E esse ícone aqui é erro, tá? Vou colocar isso aqui. Pronto, tá? Então, gente, esse tipo de estrutura que a gente vai fazer agora, tá? É uma estrutura de múltiplos testes. Então, eu podia fazer assim, ou eu podia fazer assim, ó. Dá no mesmo, tá? Por quê? Porque eu só tenho uma instrução depois do if. Tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Vou colocar outro if. Tá? Eu vou copiar isso aqui. Falta uma coisa aqui nisso. O nome de usuário está vazio, não foi digitado, não pode ficar vazio, isso fica a seu critério. O nome de usuário está vazio. Então, eu vou copiar tudo isso e vou colar aqui embaixo. Dessa vez, uma caixa de senha. Tá? Então, a gente vai fazer assim. Ó. Digite o nome de usuário. Vamos colocar assim. E aqui, digite uma senha. Tá? Agora a gente tem um outro if. Esse sim é estruturado. Tá? Esse não vai ser solto como esses dois não. Esse outro que a gente vai fazer agora ele é mais estruturado. Certo? Então vamos lá. If usuário text. Tá?
foi igual a Adson, tá? Isso é só para nível de exemplo, tá, gente? Quando a gente estiver trabalhando com banco de dados, aí vocês vão ver que a coisa é bem diferente disso, tá? Isso é só para a gente, hoje a gente trabalha só o if, tá? Hoje a gente vai trabalhar isso, estruturas de decisão, tá? É, até porque o vídeo no YouTube, quando ele fica muito longo, ele fica cansativo, tanto para a gente que faz como para quem assiste, tá? Então vamos lá. Edit usuário.text Adson e, no caso aqui, senha ponto text igual a, vamos lá, vamos colocar uma senha aí, 5436, né? Então aqui eu tenho o begin, porque eu vou fazer mais de uma instrução, tá? Vou colocar um end else begin aqui, só para a gente organizar a estrutura, tá? E aí vai ser o seguinte, vou pegar novamente isso aqui embaixo. Tá? Lembrando, gente, a primeira condição é sempre a condição verdadeira. Ou seja, se o usuário digitar Adson e a senha 5436, o que é que vai acontecer? Né? Vai acontecer o seguinte, eu vou emitir uma frase em que diz: você digitou a senha corretamente. Tá? O MB é ok. E aqui o ícone é information. Bom, nesse caso aqui, como a senha de informação, aliás, a mensagem de informação, eu poderia usar essa aqui, tá? Ou então usar aquela outra mais simples, que é essa aqui, tá? Tanto faz, porque eu estou só dando informação para o nosso usuário que está tentando logar aqui no sistema, tá? Isso em caso positivo, né? Você digitou a senha, tal, tal, tal. Se não, aí já precisa ser essa. Por quê? Porque é uma mensagem de erro, tá? Você coloca aqui, por exemplo, senha, vamos colocar aqui, usuário ou senha incorretos. E eu gosto sempre de usar e ou, porque no caso o usuário ele pode estar errando o usuário e a senha, tá? Então eu gosto de usar assim, usuário e ou senha incorretos, ou estão incorretos, você que sabe, tá? Fica a seu critério, tá? O desenvolvedor é você. Então, vamos lá testar se funcionou, não é isso? Tá mostrando o erro aqui, tá? A operação não é aplicável. Não é aplicável porque é uma operação composta, então eu tenho que colocar o parêntese aqui. Continua dando errado. Vamos ver se é isso aqui. Era isso mesmo, tá? Então a gente precisou, né, isolar aqui as duas expressões e colocar o i aqui, tá? Esse i aqui é justamente isso, tá? Essa condição aqui, tá? Ela só é verdadeira se os dois parâmetros forem iguais. Né? Por isso que eu coloquei o i aqui, tá? Se o usuário for esse i, ou seja, obrigatoriamente o usuário e a senha tem que ser o que eu coloquei aqui, tá? Num banco de dados, vocês vão ver que a gente cria um tipo de variável, tá? Que ela coleta, no caso, o texto que está na caixa de usuário e o texto que está na caixa de senha. E faz uma busca no banco de dados, tá? Isso vocês vão entender direitinho quando a gente chegar lá. Tá? E aí vocês vão acabar aprendendo os comandos de banco de dados também, certo? Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Vamos testar nosso programa, tá? Eu cliquei no play aqui, tá? Então, usuário Adson, senha 1234. A gente sabe que está errado, né? Como eu falei para vocês, né, do Bitbutton. O Bitbutton ele tem essa função muito interessante. Eu podia ter aqui 1000 caixas de texto. Quando eu desse Enter, ele iria executar a ação do OK. Então eu vou dar um Enter aqui, né? E ele executou justamente a ação de verificar se isso aqui está correto.
né? Então, justamente aqui, ó, usuário e ou senha estão incorretos. Aqui a gente sabe que o usuário correto não é esse. Tá? Vou clicar em OK também, né? É a mesma ação, tá? Então, vamos lá, a senha, né, que é 5436. Vou dar OK. Você digitou a senha corretamente, tá? OK ou Enter. Tá, mas Adson, e a minha senha vai ficar assim aparecendo? Não, vou mostrar para vocês onde é que está o recurso para a gente ocultar essa senha, tá? Você vem aqui na senha, tá? Na caixa de senha. Vamos aqui para baixo. A gente vai procurar uma característica, né, uma propriedade aqui chamada password char. Tá? Como assim password char? Né? Justamente isso. Ó, quando eu coloco jogo da velha zero, tá? Eu estou dizendo para ele mostrar. Basta tirar esse zero se eu quiser. Ó, tenho quase certeza disso, que a gente tirando o zero, ele já não fica mais, visível, certo? E aí essa caixa de senha, né? É o mais famoso, é você colocar o asterisco para ele colocar o asterisco ou fazer as bolinhas, né? Isso depende do sistema operacional, da versão, enfim, depende de muita coisa. Tem locais em que ele vai fazer a bolinha, tem outros onde ele vai fazer o asterisco, tá? Eu tinha não lembro agora qual era a versão do Delphi, que ele fazia asterisco e não as bolinhas. Mas isso também depende do sistema operacional que você usa. Tem sistema operacional que não usa mais os asteriscos, usa bolinha, tá certo? Então, galera, por hoje é só, a videoaula tá longa, tá? Acho que vocês perceberam alguns cortes aí, meu telefone tocou bastante durante a videoaula, então me tomou bastante tempo também, eu tive uma longa conversa no telefone, mas enfim, é isso, tá? E aí eu vou procurar, para não quebrar a promessa, eu vou procurar fazer o próximo vídeo mais rápido sim, tá bom? Então, até a próxima, quem gostou, novamente aí curte, compartilha, né? Dá um like. Vale muito a pena porque o que eu estou passando para vocês são conhecimentos que eu adquiri na internet, são conhecimentos que eu apenas aprimorei com o curso de Delphi que eu fiz, tá? Eu apenas no curso de Delphi vi a teoria, a prática toda, toda coisa eu aprendi na internet, como vocês estão aprendendo comigo, tá? Ou como vocês podem aprender pesquisando outras páginas, tá bom? Não se restringam ao YouTube, né? Procurem sempre mais conhecimento. É bom, o site apostilando.com tem muitas apostilas, tá? Eu comecei pelas apostilas do apostilando.com e aí depois foi que eu fiz a aula de Delphi mesmo, fiz o curso, tá? Se tem alguém da minha cidade, tá? João Pessoa, aqui Paraíba, e quer saber, eu fiz o curso lá na Solaris, fica ali se não me engano, Avenida Piauí ou Avenida Maranhão, não lembro agora. Fica quase em frente a rua fica quase em frente ao templo da Universal do Reino de Deus, tá? Que é ali na Epitácio. Fica próximo também do quarteirão de engenharia, tá? Do batalhão de engenharias do Exército. Sentido quem vem da praia, quando você passa pelo batalhão de engenharia, você vai ter um posto de gasolina, você entra ali na rua do posto de gasolina, do lado esquerdo fica Solaris Curso. Eu fiz o meu curso lá, tá? Vamos buscar certificação aí para quem está querendo enveredar mesmo na área de programação, é sempre bom ter certificação, tá? Então, é isso, até mais, quem gostou dá um like, fui.